Ana, nessas horas a gente pensa assim, ainda bem que a gente só noticia, só informa. Porque estar na cadeira de quem toma esse tipo de decisão é dificílimo. De um lado, você tem a questão do orçamento. Se eu tenho só até A, não consigo gastar até mais que A. Mas de outro lado, você tem as demandas da sociedade, os setores também fazendo seus pedidos. Olha, eu emprego milhares de pessoas, como assim? Eu não vou poder dar continuidade a essa minha desoneração? Enfim, Juliana Lopes conversou com parlamentares logo após a decisão do Zanin, porque uma coisa é a notícia, uma coisa é a manchete. Agora, secundariamente, e o que causa barulho é a maneira como isso repercute dentro do Congresso Nacional. E como é que tá? É azedume ou tranquilidade? Azedume, né? Principalmente com uma nota que veio ali durante a noite do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Elisa, afirmando que vai se juntar com os líderes, vai convocar ali os advogados, inclusive do Senado, para pensar em medidas contrárias ao que aconteceu. Só para a gente entender, a gente tem aí uma divergência entre o que está pensando o Congresso e o que quer o governo, e aí isso envolve o espaço ali no orçamento, que está apertado por conta de uma meta fiscal bastante apertada também, né, defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E no meio disso, a gente também tem uma rusga entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem aí envolvido todos os poderes nessa encrenca que a gente pode chamar. Ontem, os parlamentares, o que eles me contaram? Eu fui conversar, inclusive, com a relatora do projeto da reoneração. Porque, para a gente lembrar, o governo enviou um projeto e prometeu ter uma conversa para tentar ali o meio do caminho entre o que querem os setores e o que quer o governo. Pediu, inclusive, um tempo, na verdade, pediu um começo de urgência desse projeto, depois pediu uma conversa, um diálogo. E enquanto esse diálogo acontecia, isso foi o que os parlamentares me contavam, o governo foi lá e acionou a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Então, tá uma sensação bastante ruim, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E a deputada Anne Ortiz, que é ali a relatora desse projeto do governo, me falou o seguinte, olha só, o que dá a entender é que o governo não quer debater essa questão, não quer conversar com o Congresso, não quer encontrar um meio do caminho e levou essa discussão ali para um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem aí um diálogo interrompido na visão dos parlamentares e um recado muito ruim nessa semana que é muito importante. A gente está discutindo a relação do governo com o Congresso a semana inteira. A gente teve ali uma disposição entre o presidente da Câmara e o articulador político do governo. E agora esse recado passado é que essa articulação não está boa, que essa relação não está boa. Então, os parlamentares não gostaram nada, nem no Senado, nem na Câmara, dessa atitude do governo federal. E aí, Basília Rodrigues, aquela sexta-feira, né, que começa com aquela ressaca esquisita para alguns setores da sociedade que estão lá defendendo, puxa vida, a gente quer impulsionar a economia, a gente quer empregar e, ao mesmo tempo, essa medida não vai adiante, o governo judicializa e tudo mais. A frente parlamentar do empreendedorismo acusou o governo de piorar a relação entre os poderes com a judicialização dessa desoneração. A apuração é da Basília Rodrigues, então queremos ouvir-te, Basília. Bem-vinda, bom dia. Oi, tudo bem? Elisa, Juliana, todo mundo que está com a gente aí no Live CNN. E o clima já não era dos melhores, né? Então, depois do alívio de conseguir o adiamento daquela sessão sobre os vetos presidenciais, vem a agonia, porque o Congresso ficou furioso com a decisão ontem do ministro Cristiano Zanin, barrando essa desoneração de impostos, ou seja, revertendo uma decisão do Congresso Nacional favorecendo o governo nessa disputa. Estamos diante de uma medição de forças, né? Saber quem vai dar a palavra final neste assunto. Os políticos ali, tanto deputados e senadores, dizem que vão insistir no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Veja que Zanin decidiu ontem à noite, já está aberta a votação virtual, né, naquele julgamento em que a gente não ouve os ministros falarem, eles depositam os seus votos. Agora é partir para este debate na Justiça. Porém, se
o STF não ficar do lado do Congresso Nacional, se houver o entendimento de que esta desoneração não pode ser prorrogada até 2027, os parlamentares dizem que vão dar um jeito de aprovar outra medida para incluir isso de alguma forma na Constituição ou dar uma sobrevida, ainda que por um tempo, desses benefícios fiscais. Em outras palavras, deputados e senadores não querem sair perdendo nessa. Houve uma votação significativa com apoio dos comandos das casas, tanto Câmara quanto Senado. A gente está trazendo no site da CNN Brasil repercussão junto à Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que também reúne aí políticos de diferentes vertentes da nossa política brasileira. E o Joaquim Passarinho, que preside este grupo, disse que é um retrocesso social e econômico uma decisão como esta ficar ali nas mãos da Justiça e não uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Acusou o governo de judicializar a política, de causar insegurança jurídica, né? Porque o que pensam os investidores, o que pensam os empresários na hora de colocar o dinheiro aqui ou de pensar em montar alguma coisa, sendo que uma decisão que é de Congresso, com a maioria ali de quem representa o povo, pode ser derrubada por uma decisão judicial motivada por um pedido do governo. Tem várias questões aí, porque o governo acusa o setor produtivo de não honrar com os empregos para a população brasileira como contrapartida por estes benefícios fiscais. Mas o setor produtivo, à frente aí dos empreendedores, tem uma outra avaliação. Acham que, pelo contrário, tirar esses benefícios fiscais é que vai piorar o cenário do Brasil do ponto de vista de manutenção de empregos. O presidente do Senado, também presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, reagiu a essa decisão muito rapidamente ontem à noite, divulgando uma nota. Ele prometeu agora para de manhã reunião com lideranças e reunião com os integrantes ali da consultoria e da advocacia geral do Senado, né? Eu falei com integrantes aí da advocacia, então são aqueles advogados públicos que atuam em nome do Senado Federal. Eles dizem que num cenário, dá para ter pelo menos duas hipóteses. Primeiramente, recorrer diretamente ao Zanin para que ele reconsidere essa decisão. Mas, olha, o julgamento já está aberto, já está acontecendo nas mãos de outros ministros. Ou partir logo para esta negociação no plenário do STF, né? Sensibilizar os outros ministros para que a decisão de Zanin caia. Eu vou até atualizar de novo aqui o sistema, Elisa, para ver se entrou algum voto, mas 5 minutos atrás estava tudo zerado. Pois é, eu ia lhe perguntar justamente isso, Basília, porque agora que puseram no plenário virtual, a gente fica naquela coisa de ficar F5, 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 atualizando o tempo inteiro para ver em qual momento subiu ali algum novo voto. A gente vai ficar bem atento aí se atualiza quem está com a gente aqui ao vivo na CNN Brasil. Valeu, Basília Rodrigues e Juliana.